O grande desafio, meus irmãos, não é o dia a dia. Nós vamos voltar e segunda-feira começa a rotina e volta aquela correria toda, a tirania do cotidiano. O nosso grande desafio é saber levar o casamento no dia a dia, semana após semana. E Efésios capítulo 4, no versículo 25, há aqui nesse texto diversos princípios bíblicos que nos ensinam sobre a prática conjugal. O escritor Jay Adams, que é um conselheiro matrimonial, escritor de livros muito respeitado, em um dos seus livros, ele compreende e ele entende que esse texto de Efésios capítulo 4, versículo 25 até o 32, na verdade é um manual de uma vida diária de um casal. Então, ao ler esse livro, eu falei assim, é verdade, e aí eu fui estudando essa passagem, e eu quero aplicar essa passagem à nossa vida cotidiana como casal. Diz assim o versículo 25: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca, ou da boca de vocês, nenhuma palavra suja ou torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém. Pegue a sua agendinha para você anotar aí, e eu quero falar sobre a prática do relacionamento conjugal diário. Quero lembrar vocês aquelas prioridades que Deus estabeleceu na sua palavra. Deus precisa vir antes das pessoas, o cônjuge precisa vir antes dos filhos, os filhos precisam vir antes dos amigos. Eu citei isso na primeira noite da sexta-feira, mas não apresentei o projetor, então se você quiser anotar, a ordem estabelecida por Deus. Na sexta-feira nós vimos que o segredo de permanecer casados e felizes é você olhar para o seu casamento com a perspectiva divina. Ontem pela manhã nós vimos que a arte de permanecer casados consiste em você descobrir e reconhecer as necessidades do seu cônjuge e intencionalmente e alegremente buscar suprir cada uma dessas necessidades. Ontem à noite nós vimos que a arte de permanecer casados é contar as bênçãos, e nós contamos pelo menos 7 bênçãos, tem muito mais, mas pelo menos 7 bênçãos Deus tem nos dado, à medida que os anos passam e nós permanecemos casados, honrando os votos que nós fizemos. E hoje nós estamos vendo nesta manhã que a arte de permanecer casados consiste na sabedoria de viver a vida um dia de cada vez. As pessoas devem vir antes das coisas, e o reino de Deus precisa vir antes dos nossos projetos pessoais. Veja só, esse autor, Van Grone, escreveu um livro da nossa editora, A Família da Aliança, muitos anos atrás, e é um livro muito consistente, e depois de 40 anos, ele e a sua esposa Harriet trabalhando com casais, eles compreenderam, e ele diz assim: temos aprendido através de todo o nosso trabalho, que é a Bíblia que nos dá a receita do entendimento da família. As Escrituras estão sempre guiando, dirigindo, sustentando, corrigindo, avisando as pessoas. A Bíblia registra os planos de Deus, os seus alvos e o que Ele prescreve para a família. Nós precisamos ir até a Bíblia. Por que eu cito Van Grone aqui nessa passagem, ou geralmente nessa palestra? Meus irmãos, tem muitos terapeutas aconselhando casais a abraçar princípios contra as Escrituras. Nenhum psicólogo, nenhum terapeuta e nenhum congresso, nenhum STF que está legislando
a nossa maior autoridade sobre a vida conjugal e sobre a vida dos nossos filhos sempre será a palavra de Deus. E nós reforçamos isso porque Deus tem um compromisso com a palavra dele, não com os planos dos homens. E quando você honra a palavra de Deus na sua vida e no seu casamento, Deus tem uma palavra empenhada de honrar você também. Amém? Então, como que deve ser o relacionamento conjugal dia a dia? Primeiro, deixe a mentira. É o que vai dizer Efésios, no versículo 25. Deixe a mentira. A mentira, ela traz prejuízos diversos. Prejuízo moral, prejuízo emocional. A mentira vai aumentando o estresse. Depois ela quebra a confiança. Na vida conjugal, nós já sabemos o texto bíblico, que o diabo é o pai da mentira. Mas a mentira no casamento é um perigo. E ela traz muitos prejuízos. É calculado que você gasta em torno de 90% mais de força emocional para sustentar uma mentira e 10% de desgaste emocional por falar uma verdade. Então, você precisa cuidar dessa área porque nós somos inclinados. Sabe aquelas mentiras pequenininhas? Amor, onde você está? Eu estou chegando. Está nada, você está longe. Você esqueceu do compromisso, né? Você já está, estou quase virando a esquina. Está lá no outro bairro, né? Tá... E sabe essas coisas que vão virando costume, vão virando hábito? Nós precisamos no casamento dar um fim à mentira e, por mais desgastante que seja falar a verdade, dizer assim, meu amor, me perdoe, eu esqueci desse compromisso. Eu me atrasei aqui, né? Ou aconteceu um acidente no trânsito, de preferência tirar foto e manda para você comprovar, né? Mas deixa a mentira no casamento, até mesmo porque a mentira, além de cobrar uma força emocional muito grande para sustentá-la, geralmente ela não fica encoberta. Passa um tempo e cruza as informações, depois um conversa com o outro e fala. Aí você imaginou, você está sustentando uma mentira, aí depois uma irmã da igreja, nossa, que legal, vi seu marido em tal lugar, em tal horário, né? Ou a sua esposa. Então, na prática conjugal, nós precisamos dar um fim à mentira, porque depois que quebra a confiança, vai ser necessário muito esforço para reconquistá-la. Estamos juntos? Não é suficiente deixar a mentira. O texto vai falar ainda que nós temos que falar a verdade em amor. E olha que interessante. Falar a verdade em amor tem a ver com uma comunicação sadia. Não é só falar a verdade. Tem gente que fala assim, pastor, eu falo que eu tenho que falar, esse é o meu jeito. Põe o seu jeito debaixo do domínio do Espírito Santo. Coloque esse temperamento seu aos pés da cruz, você vai ver se Deus vai transformar ou não. Nós precisamos falar a verdade, mas a maneira como nós vamos falar faz toda a diferença. Para se ter uma vida conjugal feliz e realizada, a palavra que vai sair da nossa boca tem que ser temperada com sal, né? Não é tanto a quantidade, mas é a qualidade. Não basta uma boa comunicação, é necessária ainda também a motivação. Por que você está falando isso? Então, Efésios no capítulo 4, no versículo 25, ele diz, deixa a mentira e fale a verdade. No versículo 15, do mesmo capítulo, ele vai falar que esta verdade que você vai compartilhar e comunicar, deve ser feita em amor. Terceiro, para viver diariamente, semanalmente, uma vida conjugal, sadia, e ter uma família estruturada, saudável, curada, restaurada, fortalecida, os problemas precisam ser resolvidos diariamente. Eu sei que é um desafio para nós, porque o texto diz assim, podem ficar irados, mas não pequem. Eu olhando esse texto, eu falo assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Certamente, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dando uma ideia de que os problemas, eles precisam ser resolvidos, de preferência, né, que não se ponha o sol. Agora, como é que a gente ira e não peca? Como é que a gente faz para ficar irado
e não pecar? Boa pergunta, né? Porque Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, e que a gente tem que ser muito tardio para irar. E o texto de Efésios, sem nenhuma contradição, ele diz no contexto conjugal, como nós estamos aplicando, que nós podemos até ficar irados, mas não pecar. Me ajudem aí a pensar, né, em exemplos também. De que maneira nós podemos ficar irados e ao mesmo tempo não entregar ao pecado? Vamos lá? Tempo. Como, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? No casamento, muitas vezes a gente fica irado, né? Por muitas coisas, principalmente porque nós somos falhos e o cônjuge é falho. Agora, como ficar irado e ao mesmo tempo não ceder ao pecado? Da água ungida, eu lembro. Né, o pastor aconselhou para a irmã, toda vez que o marido implicasse com ela, que ela tomasse um pouco da água ungida e segurasse 5 minutos com a água ungida. E ela voltou toda feliz, falou: pastor, funcionou. Essa é uma das maneiras, né? Como ficar irado e não pecar? Faça um bom uso da sua ira. Pegue a ira, porque a Bíblia diz que também Deus se ira, com a ira santa. O problema não é a ira, é o que nós vamos fazer com essa ira. Desemboca essa ira em algo construtivo, né? Sabe quando seu marido vai enrolando para arrumar aquele quartinho da despensa? Você já falou com ele 1, 2, 3, aí você não fica irada? O que você faz? Você pega aquela ira e dá uma geral naquele quartinho e fala com ele assim: não precisa mais, já deixei lá um brinco organizado tudo, agora eu quero que você me ajude a conservar. Bom, você fez um bom uso da sua ira. Vocês já repararam? Mulheres iradas deixam a casa um brinco. É sério, gente. Sabe quando você está nervoso, tem um negócio lá assim, está enrolando. Aí você vai e fica injuriado, irado, você pega o negócio e faz e resolve. Bendita a ira. A ira que produz alguma coisa. Eu via muitos missionários passando na igreja, vou dar um exemplo. E os missionários pedindo, e nós somos uma igreja muito missionária, louvado seja Deus por isso. Mas aí eu vi os missionários passando na igreja, pedindo oferta, e a gente ofertando, e às vezes não é todo mundo que tem um coração missionário. Eu fiquei tão irado, eu falei assim: eu vou escrever um livro e vou enviar toda a renda dele para missões. E aí está aí o Esperança para a Sua Família, que está acabando a 2ª edição, vai sair a 3ª edição. Esse daí, que foi o último lançamento, foi todo doado para a obra missionária. Então eu fiquei tão irado com aquele negócio, eu falei assim: Deus, o Senhor me ajuda. E Ele me ajudou, e eu escrevi o livro e transformou. Já são são 10 mil exemplares vendidos. Então você multiplica 10 mil vezes 20, vamos colocar uma média de 15. Tem igreja que compra caixas e caixas fechadas. Quanto que dá 10 mil vezes 15, gente? 150 mil reais. Então pegue a sua ira e produza alguma coisa boa, ao invés de dar lugar ao pecado e descontar no cônjuge, ou nos filhos, ou na família. Estão entendendo, gente? Amém? Deus vai te dar sabedoria, porque você vai ficar irado, né? Amanhã já começam os problemas, né? Os problemas surgem, as crises brotam, como Eva daninha, mas você vai lembrar dessa passagem. Ao invés de se degladiarem um com o outro, você vai pegar a sua ira e você não vai pecar. Pelo contrário, você vai transformar a sua ira em algo produtivo, em uma solução. Agora, olha que interessante. Problemas de relacionamento conjugal, eles devem ser resolvidos diariamente para não crescerem e não acabarem degenerando assim em feridas abertas. Provérbios 25, 28, 29, 11 e 22, a Bíblia vai dizer que o sábio discerne o tempo e o modo. O fato de você não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, não significa que você tem que falar tudo no mesmo dia. Você precisa tratar dos problemas, porque esses ombros aqui, suportam o fardo de um dia só. E nós sabemos que o tempo não resolve as coisas.
E a gente vai embromando, vai empurrando com a barriga, vai enrolando, né? E empurrar com a barriga não ajuda em nada para você ficar com shape, entendeu? O negócio só piora, né? Porque você vai enrolando com a barriga, empurrando, aí você fica preocupado, você tem que tratar daquilo ali, aí você vai descontar na comida, você vai comer mais, você vai tomar mais sorvete, vai crescer ainda mais a barriga. Você precisa resolver diariamente os problemas conjugais. Por que não um casal já maduro e experiente, como vocês já estão crescendo na vida conjugal, sentar e resolver? Agora, o sábio discerne o tempo e o modo. Na hora de dormir, gente, é hora de resolver problema? Não. Hora sagrada é uma hora da refeição. Na hora da comida, antes do almoço, é hora de tratar de BO de casamento. Parece algo muito simples, mas o que tem de casais que brigam antes do almoço e fica a comida lá em cima da mesa? Você já fez isso, não já? Então, pense, resolva os problemas diariamente, mas dentro do dia, escolha o momento certo. A esposa vai soltar um problema no casamento antes de dormir. Nem ela vai dormir, nem ele vai dormir direito. E acorda no outro dia todo mundo arrebentado, com o coração amargurado, né? Vai trabalhar de qualquer maneira, se expondo diante do trânsito, ou se o trabalho tem periculosidade lá, tem algum perigo no seu trabalho, você expõe o seu marido, a sua esposa a um acidente. Há tempo para todas as coisas. Resolva diariamente, almoce, come, faça um lanche, e depois que você está alimentado, no tempo certo, ou talvez no tempo da sobremesa, né? Trate do que precisa ser tratado. Estamos juntos, gente? Amém? E até mesmo porque o lidar diariamente com os problemas, né? Deus vai nos treinando. Como eu falei aqui, ó, viver casado e feliz é a arte de solucionar problemas. Como é que nós vamos viver uma vida diariamente realizada no casamento? Quando você resolve um problema de cada vez. O que disse Jesus? Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Agora, qual é o perigo disso? Por isso que a gente tem que usar a nossa ira para o bem. Porque se você ficar irado e deixar essa ira se prolongar, aí o texto diz assim, olha, nem deis lugar ao diabo. Quando um problema acontecer e a ira chegar, não aceite a sugestão do diabo. Quantas vezes no momento da ira nós falamos palavras das quais nos arrependemos profundamente? No momento da ira você toma uma decisão errada, porque você não colocou a sua ira debaixo do controle do Espírito Santo. Pior, na hora da ira você foi dar lugar a uma sugestão maligna e diabólica. Gente, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, procurando uma oportunidade. O diabo não respeita os seus dias maus. O diabo não respeita os seus dias que você está doente. O diabo não respeita quem está em depressão. O diabo não respeita quem está em crise. Ele aproveita cada oportunidade para tentar afetar e destruir o nosso casamento. Já foi dito que o diabo que não tem família, ele tem um objetivo, que é destruir a nossa família, mas na nossa vida ele está repreendido em nome de Jesus. Amém. Quinto, trabalhe e compartilhe. É um princípio bíblico. Eu falei um pouco sobre finanças ontem, e o texto aqui vai dizer que nós vamos agora, ao invés de roubar, vai trabalhar e repartir com aqueles que necessitam. Que Deus te abençoe, te prospere, que você seja muito próspero para você e sua esposa compartilharem com aqueles que necessitam. E o que é compartilhar como casal? O casal, ele pode ser um casal generoso. Casais generosos são casais que prosperam mais. Creia nesse princípio bíblico, que os dois possam sentar na mesa, não saber apenas o valor que os dois recebem, o orçamento familiar, mas como é bom quando os dois decidem administrar as finanças, compartilhando com aqueles que necessitam ou abraçando causas que precisam. Sexto lugar, comunique com graciosidade. Olha o versículo 29, que é o versículo chave desse texto. Grande parte dos problemas conjugais gira em torno do problema da comunicação. Como eu citei, a comunicação é um desafio. Aqueles que dominam essa arte vão viver uma vida mais realizada. Versículo 29.
não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, palavra que destrói, palavra que acaba, palavras com malícia. Torpe aqui é palavra de destruição. Tiago diz sobre o poder da língua. Tiago capítulo 3, dela procede a vida e a morte. Você pode e deve construir o seu casamento com a sabedoria das palavras. Uma crítica, um comentário grosseiro, sarcástico, depreciativo, essas coisas vão ferindo, vão machucando o relacionamento. E as palavras, elas têm um poder tão grande que elas atingem a alma. Deus está falando conosco assim: olha, como casal, não saia da sua boca nenhuma palavra de destruição. Gente, quantas pessoas não vigiam que sai da sua boca? E a língua é tão perigosa que Deus colocou uma fratura exposta para segurar ela. Isso aqui é osso, ó. Sabendo do poder, Deus colocou uma fratura exposta para segurar e proteger. E aqui ele está dizendo o seguinte: olha, se você vai falar, e nós vamos compartilhar e falar, saia da sua boca palavra para edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça, transmita vida, palavras que constroem, que edificam. Eu quero desafiar você a repensar algumas coisas, né? Tem marido que sabe que a esposa não gosta daquele apelido e chama ela daquele apelido. Tem esposa que sabe que aquela palavra ali mexe com o marido e ela usa. E Deus está dizendo para nós vamos querer viver uma vida conjugal realizada, então nós vamos aprender a comunicar com graciosidade. Compartilhe, abra o seu coração, use o poder da língua para fortalecer e edificar o seu casamento. 7. Cultive a sua intimidade com Deus. Versículo 30 diz para não entristecer o Espírito Santo. E nós vimos lá em 1 Pedro que a mulher, ela desenvolve a sua beleza interior com uma vida piedosa. Os homens também. Nós podemos, eu quero recomendar a vocês, se vocês ainda não têm, um devocional de casais. Como é bom quando você tem um devocional de casais, e todos os dias, por mais corrido que seja, você tem pelo menos 3 minutos para você e seu marido lerem aquele devocional. Por quê? Isso vai ministrando na vida do casal. E nós temos muitos devocionais para casais que são excelentes, são extraordinários. Quero recomendar para você, eu não sei se ainda tem se a Mundo Cristão ainda publica dele, o devocional de James Dobson e a sua esposa Shirley. Se você quiser anotar aí, devocional para casais, James Dobson e Shirley. É o melhor que eu já li até hoje. Pensa como nós podemos fortalecer a nossa vida conjugal. Agora preste atenção, cada um precisa desenvolver a sua intimidade com Deus. Não entristeça o Espírito Santo, né? Que você tenha o seu tempo a sós com Deus, o que nós chamamos do TSD. É você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com Deus em secreto, e Ele te recompensará. C.S. Lewis dizia: há um céu aberto em cima de um quarto fechado. Creia nisso. Tem um céu aberto em cima de um quarto fechado. Nós queremos construir o nosso relacionamento conjugal, queremos viver uma vida feliz e realizada, então não despreze o poder da oração. Quantos assistiram aquele filme Quarto Secreto? É isso mesmo, é, amor, o nome daquele filme? Quarto de Guerra, né? Quarto Secreto é do C.S. Lewis, da frase. Quarto de Guerra, que filme maravilhoso. Agora imagine você todos os dias orando e intercedendo pelo seu casamento. A oração, no meio da oração, Deus nos dá o escudo da fé. Quanto mais você ora, mais fé você tem, mais intensificada, mais consolidada, né? Mais acrescentada é a sua fé. E com o escudo da fé nós apagamos todos os dados inflamados do maligno lançado contra a nossa vida, contra o nosso casamento. Então, dedique a sua vida espiritual, tenha o seu tempo a sós com Deus.
E eu achei lindo no filme ontem, A Prova de Fogo. Eu assisti ele há uns 15 anos atrás, nós passamos, no encontro de casais, na igreja, eu acho que era na congregação ainda, não éramos nem igreja ainda. E era lançamento e eu achei ele lindo, ele impactou muito a minha vida. E tem uma cena do filme que é linda, porque depois que eles se converteram, eles decidem, eu achei aquele ali muito lindo, renovarem os votos matrimoniais, porque agora os dois estão casando, mas os dois pertencem à mesma fé em Cristo Jesus. E dali me veio uma ideia, eu falei assim, até falei com a Alda, nós vamos sugerir isso aos casais. Os casais, quando se converterem, às vezes é só um que converte, está acontecendo isso lá na nossa igreja. Um colega que passou por um momento assim muito difícil, escolhas erradas, perdeu a sua família, ele me procurou e nós oramos, ele chorou muito e naquele dia ele entregou a vida a Jesus. E eu falei com ele assim, olha, a restauração da sua família, do seu casamento, é só um milagre de Deus, mas passa pela sua decisão de se firmar no Evangelho. E Deus, extraordinariamente, em 4 semanas, Deus tocou no coração da esposa dele, restaurou o casamento dele, e agora ela também está começando a ir à igreja com ele, e em breve eu quero vê-la convertida também, e vou sugerir para eles renovarem os votos, porque agora os dois se converteram. Quem topa renovar o voto aqui no final, gente? Amém? Vamos fazer isso? Vamos orar uns pelos outros no final? Vamos renovar o nosso voto conjugal aqui? Em nome de Jesus? Vamos para frente. 8º, para não ficar só no 7, gente? Afaste-se de toda motivação má. Afaste-se de toda motivação má. Se você olhar o versículo 31, ele vai dizer o seguinte: na vida conjugal, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. E aí, ele termina com o versículo 32. Tome uma decisão. Eu vi uma charge algumas semanas atrás, de 2 mulheres conversando, tomando um chá, e uma diz assim: nossa, você está tão mudado, o que você andou tomando? A outra responde: decisões. Decisões mudam a nossa vida. Decisões transformam a nossa vida. E Paulo está dizendo para nós como casais: decida ser benigno, decida ser compassivo, decida ser perdoador, porque foi assim que Deus fez conosco. Decida ser. Crentes reconhecem que pecam, sabem o que fazer e abandonam os seus pecados. Na vida conjugal, meus irmãos, o perdão, ele é de absoluta necessidade, porque não existe casamento sem o perdão. O perdão é a moeda de cada dia. Nós erramos, nós falhamos. É impossível viver uma vida casada e realizada se não existir o perdão liberado. Mas as pessoas acham assim, mas perdoar é tão difícil. É verdade. Perdoar, a palavra diz aqui, no português, é doar graça, é doar uma nova oportunidade, é doar uma nova chance para aquela pessoa que você ama. E é interessante que o perdão é um ato de graça, Todo perdão traz em si e na sua essência o fato de ser um ato imerecido. A pessoa que errou e que falhou não merece, por isso que o perdão é um ato de graça. Você está devolvendo ou dando a ela uma nova chance, uma nova oportunidade, mas preste atenção, o perdão é um ato de fé, porque quando você perdoa o seu marido e a sua esposa, não é que você está dizendo que o mal não lhe aconteceu, mas você está entregando essa causa a um juiz que é mais justo que você. Você crê que Deus é um juiz mais justo e gracioso que você, por isso que você entrega para Ele essa causa. Quando José perdoou os seus irmãos, o mal não se desfez, mas pelo menos saiu dos seus ombros o fardo de ser juiz. E ele diz assim: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem, e Ele liberou o perdão para os seus irmãos.
Mas o perdão também é um ato de inteligência. Por que o perdão é um ato de inteligência? O perdão é um ato de inteligência porque hoje você está dando, amanhã é você que vai precisar dele. George Herbert, um escritor britânico, o perdão é a ponte sobre a qual todos nós precisamos passar. Se você destruir a ponte, amanhã você vai precisar passar por ela. Então, o perdão é um ato de inteligência, porque também Jesus consignou, de alguma maneira, o perdão que recebemos de Deus ao ato de nós liberarmos perdão para o nosso mais próximo. E o nosso mais próximo é o nosso cônjuge. Nós não oramos assim: Pai, perdoa-nos, assim como nós qualificamos então o tipo de perdão que nós queremos de Deus. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Quando nós fazemos esta oração, nós estamos dizendo que Deus, o Senhor nos perdoe, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ferido. É um ato de inteligência, porque se eu quero o perdão de Deus, então eu preciso liberar o perdão. É um ato de inteligência também, porque, como eu citei, tem muita gente andando encurvado, e assim como o peregrino que andou carregando, aquela culpa e carregando os seus pecados nas suas costas, até que ele chega diante da cruz, os seus fardos são desfeitos. Quando nós liberamos perdão, e isso é obediência à palavra de Deus, sai dos nossos ombros, sai das nossas costas enormes pesos que nós não conseguiríamos carregar por muito tempo. Tem muito casal andando encurvado porque não libera perdão um para o outro. Não jogou ainda, como Deus fez, no mar do esquecimento, os fracassos do passado. É um ato de inteligência, porque o perdão dissolve complexos. O perdão traz cura. O perdão revigora a alma. O perdão nos coloca de pé novamente para viver a vida. Por isso que Paulo termina esse texto dizendo assim: olha, liberem o perdão. Eu quero terminar aqui trazendo o primeiro casal. O primeiro casal, que é Adão e Eva. Se eles pudessem estar aqui nesse encontro de casais e dar conselhos para nós, eles dariam vários conselhos, mas pelo menos alguns deles eu tenho certeza que seriam esses. Primeiro, nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. Foi quando eles se afastaram de Deus que veio sobre nós e a humanidade toda a tragédia. Decida nesse acampamento aqui renovar também o seu compromisso com Jesus. Se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não se firmou com Cristo, que ainda não tem uma igreja boa como essa para congregar, para você ser cuidado, para ser pastoreado, tome essa decisão nesta manhã, em nome de Jesus, Não se afaste de Deus. Foi se afastar de Deus que trouxe toda a tragédia sobre o casamento. E nós temos a oportunidade agora, nessa manhã, de na verdade nos reconciliar com Deus. Gilbert K. Chester dizia: alguns na hora difícil pensam em se afastar de Deus, mas para se aproximar de quem? Quando você está se afastando de Deus, você quer se aproximar de quem? Se é Deus que tem o melhor para a nossa vida e para a nossa família, se é Deus que tem um propósito, um projeto para restaurar a vida conjugal e a nossa casa e o nosso lar. Então esse é o primeiro conselho de Adão e Eva: nunca se afaste de Deus. O segundo, nunca dê ouvidos a Satanás. Foi quando Eva começou a dialogar com Satanás que ali começou a queda. Nem o Senhor Jesus dialogou com o diabo. Vocês repararam isso? Na tentação, como que Jesus ficou batendo papo com o diabo? Ele diz assim: está escrito. Ele usou a própria palavra de Deus para repreender o maligno, e o diabo afastou até tempo oportuno. Nunca dê ouvidos a Satanás. Este é o conselho de Adão e Eva para nós. Terceiro, nunca se oriente por aquilo que agrada apenas aos olhos. Diz que Eva olhou para o fruto depois de dialogar com o diabo, e se o diabo
enganou uma terça parte dos santos anjos, o que dizer que o diabo não pode fazer com um crente que não lê a Bíblia? Se Satanás conseguiu enganar uma terça parte dos santos anjos, o que ele não pode fazer com um comedor de arroz e feijão como você e eu? Por isso que nós nos apegamos às Escrituras e à palavra de Deus, né? E submetemos a ela. Nunca se oriente por aquilo que apenas agrada aos olhos. A grama do vizinho está mais verde? Então muda os seus olhos, né? Invista na sua grama, cuide bem dela, plante o seu jardim, regue-o, deixe que as borboletas virão. Quarto, nunca lance sobre os outros a responsabilidade que é sua. Este é o conselho de Adão e Eva para nós. Não lance sobre os outros a responsabilidade que é sua. Eu tenho uma convicção, e alguns autores também, teólogos, têm, que se Adão e Eva, ao invés de lançar a culpa e a responsabilidade para Deus, porque você sabe que eles mandaram para Deus: Adão, meu filho, onde é que você está? O que você fez que você agora está reconhecendo que está nu? É a mulher que o Senhor me deu. A culpa é minha então. E ele vai até a Eva: Eva, o que você fez, minha filha? É a serpente que o Senhor criou, me enganou. Então a culpa é minha. E para a serpente não já jogar a culpa com Deus, aí Deus nem foi dialogar com a serpente. Mas alguns teólogos dizem que se eles imediatamente tivessem se arrependido diante de Deus ali, ao invés de lançar a culpa um sobre o outro, que Deus os teria perdoado. Bom, nunca saberemos, na verdade, mas nós sabemos que a tragédia, ela veio sobre a família quando eles começaram a jogar a culpa um no outro. Maturidade é você reconhecer a sua falha, o seu pecado, e dizer assim: olha, me perdoa, fui eu que errei. Nós não temos uma mania, gente, horrível. Aí você joga a culpa num, culpa no outro, e depois envolve até a família. Você pegou isso, foi da sua mãe, você pegou isso, foi do seu pai, é seu fulano. E aí começa a entrar na genealogia da família, né? Aceite a sua parcela de culpa. Por último, nunca duvide da palavra de Deus. Nunca duvide da palavra de Deus. Nesses 3 dias aqui nós ouvimos tantos princípios bíblicos acerca do casamento. Pois bem, nunca duvide da palavra de Deus. Deus tem promessas, a palavra dele é viva, é eficaz, e a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida conjugal. E como já foi citado, nosso casamento pode ser muito melhor, mas essa tem que ser uma decisão nossa, não duvidar da palavra. Estamos juntos? Amém? Eu queria desafiar você neste momento a renovar os seus votos conjugais. Fica de pé neste momento. Nossa vida pertence ao Senhor, pertencemos uns aos outros. Vem cá, meu amor, por favor, nós vamos renovar os nossos votos em o nome de Jesus, como no livro A Prova de Fogo, ao som do teclado. Obrigado. E eu vou falar, e eu queria que você repetisse: com esta aliança eu reafirmo meu compromisso com você. Quero continuar amando de todo o meu coração, continuar me esforçando para ser um bom marido, amável, protetor, que a faça ainda mais feliz de hoje em diante. Que a experiência do passado nos faça mais sábios nos dias futuros, com a graça de Deus. Amém. Pode colocar as alianças. Vem aqui em mim. Deixa eu colocar aqui na sua, meu amor. Casados para sempre, até que a morte nos separe. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Pedimos, ó Deus, a graça necessária para vivermos essa arte de permanecer casados
e realizados. Obrigado pela sua presença neste acampamento. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor já liberou sobre a nossa vida, porque onde tem comunhão tem a bênção do Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos revista com toda a armadura, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Assim como Paulo termina a sessão de casamento, família, de filhos, revestindo a armadura do Senhor, assim também quero encerrar, meu Deus, este momento das ministrações, revestindo de toda a armadura do Senhor. Colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias, que é preparação para pregar o evangelho da paz. Embraçamos, ó Deus, o escudo da fé, com o qual nós podemos e devemos apagar todos os dados inflamados do maligno, e tomamos em nossas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando. Ó Deus, a nossa vida e o nosso casamento é teu, para a sua glória e para a sua honra, e nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Receba, meu Deus, o nosso clamor, a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Só Deus.